Alguns mundos, como este, vão olhar para uma vasta nebulosa gasosa, os restos de uma estrela que existia e não existe mais. Em todos esses céus, em meio a constelações ricas, distantes e exóticas, pode haver uma estrela amarela fraca, talvez quase invisível a olho nu, talvez vista apenas por telescópio. A estrela de uma frota de transportes interestelares explorando essa minúscula região da grande galáxia Via Láctea. Os temas de espaço e tempo estão entrelaçados. Os mundos e as estrelas, como as pessoas, nascem, vivem e morrem. O tempo de vida de um ser humano é medido em décadas, mas o tempo de vida do Sol é 100 milhões de vezes mais longo. A matéria é muito mais antiga do que a vida. Bilhões de anos antes do Sol e da Terra formarem-se, os átomos estavam sendo sintetizados no interior de estrelas quentes e depois voltaram para o espaço, quando as estrelas explodiram. Planetas quase formados foram feitos destes escombros estelares. A Terra e cada ser vivo são feitos de material estelar. Mas quão lentamente, em nossa perspectiva humana, a vida evoluiu das moléculas dos oceanos iniciais até a primeira bactéria. A razão da evolução não é imediatamente óbvia para todos, porque ela avança muito lentamente e leva muito tempo. Como criaturas que vivem apenas 70 anos podem detectar fatos que levam 70 milhões de anos para desenrolar-se? Ou 4 bilhões? Na época em que os animais unicelulares evoluíram, a história da vida na Terra já estava na metade. Não muito distante de nós, pode-se pensar, mas agora quase toda a química básica da vida tinha sido estabelecida. Esqueçam a nossa perspectiva humana do tempo. Do ponto de vista de uma estrela, a evolução estava tecendo novos padrões intrincados a partir da poeira estelar no planeta Terra e muito rapidamente. A maior parte das linhas evolutivas extinguiu-se. Muitas linhas ficaram estagnadas. Se as coisas tivessem sido um pouco diferentes, uma pequena mudança de clima, digamos, ou uma nova mutação, ou a morte acidental de um humilde organismo diferente, toda a futura história da vida poderia ter sido muito diferente. Talvez a linha para uma espécie tecnológica inteligente teria passado pelas minhocas. Talvez os mestres atuais do planeta tivessem tido ancestrais que eram tunicados. Nós poderíamos não ter evoluído. Alguém mais, talvez muito diferente, estaria agora aqui, em nosso lugar, talvez ponderando sobre as suas origens. Mas não foi isso que aconteceu. Houve uma sequência particular de acidentes ambientais e mutações aleatórias no material hereditário. Uma linha do tempo particular para a vida na Terra neste universo. Como resultado, os organismos dominantes no planeta hoje vêm dos peixes. No caminho, foram extintas muito mais espécies do que as que existem agora. Se a história tivesse uma tecedura ligeiramente diferente, alguns desses organismos extintos poderiam ter sobrevivido e prosperado. Mas, ocasionalmente, descobre-se que uma criatura que acreditava-se estar extinta há centenas de milhões de anos está viva e bem. O selacanto, por exemplo. Por 3 bilhões e meio de anos, a vida aconteceu exclusivamente na água. Mas agora, em uma grande aventura de tirar o fôlego, ela chegou à Terra. Mas se as coisas tivessem sido um pouco diferentes, a espécie dominante ainda poderia estar no oceano ou poderia ter desenvolvido espaçonaves para levá-la totalmente para fora do planeta. Dos nossos ancestrais, os répteis, desenvolveram-se muitas linhas bem-sucedidas, incluindo os dinossauros. Alguns eram rápidos, hábeis, inteligentes. Um visitante de outro mundo ou tempo pode ter pensado que eles eram a onda do futuro.
mas depois de quase 200 milhões de anos, de repente todos eles morreram. Talvez tenha sido um grande meteorito colidindo com a Terra, vomitando detritos no ar, bloqueando o Sol e matando as plantas que os dinossauros comiam. Eu fico pensando quando eles sentiram pela primeira vez que alguma coisa estava errada. Os sucessores dos dinossauros vieram da mesma linhagem reptiliana, mas conseguiram sobreviver à catástrofe que destruiu seus primos.